Falando do Galo a partir de agora, Paulo Azeredo conosco, e a pergunta que todos estão fazendo: Scarpa treinou, joga ou não joga no domingo? Ô Paulo Azeredo, boa noite. Tudo bem, Álvaro? Boa noite pra você, também pra quem tá ligado com a gente na turma do bate-bola. Vamos falar aqui se o Scarpa joga ou não, mas vamos trazer já as notícias de momento, aquelas mais quentes. Uma que saiu agora há pouco, Álvaro. Vou pedir a galera da Lab pra colocar pra gente, porque foi muito comentada aí já há umas 2 semanas. Tá na tela, vou descrever para quem tá no radinho, aplicativo, enfim, não pode acessar o YouTube. O Isaac, você lembra dele, do Isaac? Garoto da base do Atlético? Lembramos. Exatamente. Para muitos, estava com 1,5 pé fora do Atlético, né? Mas o Atlético, surpreendentemente, acaba de divulgar, há poucos minutos atrás, de que o contrato do Isaac foi renovado. É um centroavante, como disse o Panzi, já teve chance com o Kudê, quando estava aqui no ano passado. Com o Filipão ainda não, e o atleta então renovou seu vínculo até dezembro de 2028. Então, para a turma que gosta de cornetar, tá uma cornetaiada nas redes sociais e tal. O Isaac estava indo pro Coritiba. A informação é que ele tinha até pré-contrato assinado, então não tinha, né? Se ele renovou com o Atlético, ele não tinha pré-contrato assinado com o Coritiba. Ele tinha um contrato se encerrando no final deste ano, no meio desse ano, já poderia acertar com alguém um pré-contrato, teria, entre aspas, assinado esse pré-contrato, não assinou, e assinou com o Galo agora até dezembro de 2028. Eu acho que teve uma pressão aí para poder fazer um contrato melhor com o Isaac, viu? Porque eu não consigo imaginar um jogador das categorias de base subindo pro profissional agora, deixar de subir profissional no Atlético para poder subir pro profissional no Curitiba. Eu, nada contra o Curitiba. Inclusive, eu gosto muito do Coxa Branca, tenho muitos amigos na capital paranaense, mas não compara hoje o nível do Curitiba com o Atlético Mineiro, com o Galo. Não, hoje o Atlético é um clube que está num patamar bem acima do Coritiba. Só para falar rapidamente, o Atlético é o time de Série A hoje, né? O Coritiba está na Série B hoje. Exatamente. Mas, assim, o agente do staff do atleta, o próprio atleta, ele pode olhar não o tamanho do clube, mas, às vezes no Coritiba e outro clube, eu vou ter mais oportunidades. É o André Cúrio, a gente. Eu vou ter condição de, por exemplo, disputar uma Série B como titular, fazer mais jogos na temporada, e a gente tem que respeitar as escolhas independentemente do tamanho do clube. Mas eu acho que o Isaac faz uma ótima escolha, o Atlético vive um grande momento, tem um time muito forte, é uma posição carente, a de centroavante, e eu acho que essa dificuldade toda tem nome e sobrenome. O Paulo Azeredo acabou de falar, André Cúrio. O Atlético tem meio que uma quizumba com o André Cúrio, ficou devendo o André durante muito tempo e talvez tenha dificultado um pouco todo esse trâmite de renovação. Tomara que agora o Isaac, não sei se vai integrar já de vez o elenco profissional, mas que tem oportunidades. Vi muito pouco do atleta. Teve pouquíssimas oportunidades ano passado, principalmente com o Kudê. Não foi bem nessas oportunidades, mas foram muito poucas. Não dá nem para dizer se é bom, se é ruim, enfim. Quando um atleta joga no profissional é uma coisa, na base é outra. Mas o Atlético acreditando no potencial do Isaac. É um dos jogadores que estão integrando, desculpe cortar, Álvaro, esse elenco principal do Atlético para fazer a integração, né, a transição base profissional. Já está há algum tempo, mas agora pode ser mais aproveitado. O Isaac, um abraço que o Marcelinho Minas está ligado com a gente, me mandou aqui que ele tem dupla cidadania. Então isso também ajuda muito numa futura venda e tal, né, para o jogador, enfim, na Europa, né, ajuda bastante lá na frente. Bom, então continuando aqui o nosso noticiário, vou falar do Scarpa, calma, vamos chegar lá, tá bom? Mas aqui, uma outra questão, matéria que está me enrolando. Não, calma. Matéria que está no itatiaesporte.com.br em relação a Rodrigo Caetano. Olha, a situação já vem se arrastando há algum tempo. Cláudio Rezende está sempre trazendo aqui informações. Ele é o homem, sim, é o cara que a CBF quer. Isso aí já é uma realidade. A apuração do nosso Henrique André junto com o Marcelo Rizzo. Até conversei com algumas pessoas também lá no Rio de Janeiro hoje. É o cara que a CBF quer. Então, Álvaro, dentro disso e das declarações que ele já deu ao CNN Esportes com o João Vitor Xavier, a Rádio Gaúcha, gente, é uma realidade de que o Rodrigo Caetano deve mesmo deixar o Atlético. E aí só resta saber quando. E aí fazendo um estudo aqui de apuração e pensando um pouquinho, a gente está no meio de uma janela. O Galo que é o Luiz Henrique, todo mundo sabe disso, né? Acabou de renovar com o Isaac, também é uma outra negociação que aconteceu e ele participou com certeza. A gente está no meio da janela e a janela se encerra no início de março. A convocação é só no final de março. Eu estou supondo, isso aqui não é informação não, tá? É baseado no que a gente está vendo aí. Eu estou supondo que o Atlético está segurando aí um pouco o Rodrigo Caetano. O Edinaldo, quando tirou o Dorival do São Paulo, não foi uma relação muito legal dele com o Casares.
Então ele quer manter talvez um bom relacionamento aí com a direção do clube, do Atlético no caso. E aí então o Rodrigo Caetano segue, por enquanto, trabalhando firme e forte na janela, buscando renovar contratos, buscando trazer jogadores, e aí mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. O Rodrigo Caetano deve ser esse homem da CBF, lembrando que são 2 cargos, né? Que nós teremos lá, um coordenador e um diretor de seleções e tudo mais. O Rodrigo se encaixa neste diretor de seleções e deve então, mais cedo ou mais tarde, ser anunciada esta saída. Ô, Paulinho, vamos fazer o seguinte, você me enrolou, te perguntei sobre o Scarpa. O Scarpa joga ou não joga? Agora. Você falou do Isaac, falou do Rodrigo Caetano. Daqui a pouco, então, você fala do Scarpa. Eu vou pro intervalo e volto já, pode ser? E tem uma informação também quente sobre a questão do clássico torcida única. A gente avançou um pouquinho na apuração do nosso querido Thiago Reis, que trouxe aqui no Rádio Esportes. Daqui a pouquinho tem uma novidade aqui. Vai responder ou não vai responder, Paulo Azeredo? O Scarpa joga ou não joga? Vamos responder sim, mas eu disse que tinha novidade, não tinha, em relação ao clássico torcida única? Você falou. A primeira é o seguinte, a Itatiaia fez a matéria, o Thiago Reis trouxe a informação no Rádio Esportes, que a tendência era mesmo desse clássico ser torcida única, e aí eu posso afirmar para você, Álvaro e ouvinte da turma do Bate-Bola, o clássico do dia 3 de fevereiro, Atlético e Cruzeiro, Arena MRV, será torcida única, tá? A apuração que obtive nesse fim de tarde agora. Na terça-feira houve uma reunião entre os clubes, um acordo entre eles, que foi já entregue à Polícia Militar e também ao Ministério Público, tá? A menos que mudem de ideia amanhã, né? Ou segunda-feira. Mas a apuração que tive é que realmente este clássico, agora o martelo batido, é torcida única. E conversando com o nosso querido Cláudio Rezende, aquela apuração em conjunto, o Cláudio me passou o seguinte, os clubes estão costurando para que seja um acordo para 2 anos. Então seria algo nos próximos 2 anos, o clássico torcida única. Uma coisa a gente pode dizer que é certa, Damião. Esse clássico aqui tem o mando do Atlético, torcida única. Ano que vem o do Cruzeiro, com certeza, torcida única, também na primeira fase do Campeonato Mineiro. Mas existe já essa conversa para que seja um acordo de 2 anos, para nos próximos 2 anos, temos aí o clássico torcida única. Aí, nesse caso, incluiria uma semifinal ou final de campeonato, se os dois se enfrentarem? Se chegarem a um acordo, sim. Se chegarem a um acordo para os próximos 2 anos, sim. Agora esse a gente já pode garantir do dia 3 que será. Bom, vamos lá para o Scarpa? Vamos. Seguinte, hoje também, apurando um pouquinho à tarde, conversando com pessoas, inclusive lá de dentro do Atlético, não tem ninguém no DM do Atlético. Ninguém no departamento médico. Todo mundo treinou. A questão de Fux, Hulk, Mariano, Zaratio, Scarpa, que não foram a patrocínio, não foram por questão de precaução, de prepará-los melhor, né? O Atlético está em pré-temporada e já avisou isso antes, que até o jogo de domingo fazia parte da pré-temporada do Atlético. Então, esses jogadores todos estão treinando normalmente, inclusive o Scarpa. E aí o nosso Guilherme Souza também avançou numa apuração agora há pouco. O Scarpa só não joga, o Álvaro, se o Filipão não quiser. Se o Filipão não quiser colocá-lo em campo, achar que não é o momento, conversando com o departamento de fisiologia, departamento físico, vamos segurar mais um pouco, semana que vem tem o clássico. Agora, aí eu volto a pergunta para vocês. Seria, na minha opinião, importante, antes do clássico, se é que ele quer contar com ele no clássico, ter minutos jogados aí para o Scarpa, né, que já vem há um tempo só treinando desde a Europa e agora aqui no Atlético. Né? A resposta será dada por ele, Edu Panzi Scolari. Não, Álvaro, assim, eu acho que o Filipão, se já tem na cabeça um time para entrar em campo no clássico, quanto mais ele conseguir usar os jogadores que ele imagina utilizar contra o Cruzeiro, melhor. Já utilizou muitos jogadores que são considerados titulares no primeiro jogo, aquele jogo ruim lá em Patrocínio, e agora tem a oportunidade de jogar em casa, com um gramado bom, e talvez dar mais rodagem a outros atletas. O Hulk, eu não tenho dúvida que deve jogar, o problema do Hulk era mais leve. O Scarpa, se não iniciar o jogo, acho que há uma chance muito grande de pelo menos terminar a partida, ter alguma minutagem já na reta final, pegando o adversário mais cansado, até para o Scarpa já ter uma rodagem inicial na temporada, e nada impede o Filipão de colocar em campo um time um pouco diferente daquele que entrou em Patrocínio. Não porque ele não tenha gostado, mas é para dar rodagem mesmo. Para já na terceira rodada ele ter jogadores ali com 30 minutos, o máximo possível de atletas já com minutagem na temporada para poder utilizá-los num jogo tão importante como é o Clássico. Independentemente de ser primeira fase, semifinal, final, a gente sabe o peso de um Clássico. Né? É isso, Álvaro. Então, treinamento amanhã pela manhã, sai a lista de relacionados, saberemos se Scarpa estará relacionado ou não. Estando relacionado,
Aí eu acho que vai dobrar a turma que tá a fim de ir no clássico, né? Todo mundo vai comprar mais ingressos, viu, Álvaro? Para mim, ele vai ser relacionado e vai pro jogo contra a equipe do Democrata no próximo domingo. Pode não ser titular, mas para mim vai pro estádio, vai pelo menos compor o banco e dar minutagem pro Scarpa, porque tem um clássico na outra semana.